eu fiquei hospitalizado também com o Covid, achando que os médicos era muito novo a Covid, achando que a Covid podia tá realmente ocasionando essa pancreatite. Aqui isso. Aqui em Fortaleza. E, enfim, e não era Covid, a gente foi investigar, passou mais de 1 ano e meio investigando, sem chegar em um diagnóstico. Foi quando a gente resolveu, conversamos com a família, alguns amigos mais próximos, tivemos indicações de excelentes médicos em São Paulo. Nós resolvemos ir a São Paulo. E lá em São Paulo, depois de 15 dias da primeira consulta, a gente já fez a primeira grande cirurgia, né? Uma cirurgia aí de mais de 8 horas de duração. E ali, quando abriram, tinha uma infecção, né? Devido a um dreno que foi posto aqui em Fortaleza. E aí não deu para fazer a cirurgia conforme os médicos pretendiam. E também isso mascarou o diagnóstico, o diagnóstico só veio em final de 2021 de um tumor neuroendócrino no pâncreas, Dandan. E aí, né, assim, e a casa cai, né? Mas assim, a gente já estava tão calejado, depois de 2 anos sofrendo com dores e tudo, que eu fiz foi vibrar, porque era ruim a gente estar aqui sem saber do diagnóstico. Então, quando veio esse diagnóstico, veio com alegria, né? Pasme, mas foi com alegria, porque agora a gente sabia o que tinha e agora a gente podia tratar. E tem tratamentos moderníssimos, né? Que a gente fez esse tratamento, que se a gente tivesse descoberto esse diagnóstico antes das cirurgias, eu fiz 3 cirurgias, grandes cirurgias em São Paulo. Não precisava ter feito nenhuma delas, a gente ia tratar... 3 cirurgias de grande porte no intervalo de 1 ano aí, Eric, 1 ano e pouco? 2 anos. As 2 primeiras no intervalo de 6 meses. Foi, 6 meses. E a outra, 6 meses depois da última. Então, em 1 ano e 2 meses, mais ou menos, foi entre março e abril entre março e abril. Então, a gente 1 ano e 1 mês. Em 1 ano e mês fizemos 3 cirurgias, mas no total de 5 anestesia geral, porque esses drenos, que quando eu botava, que eu botei 3, esse dreno, ele também era uma anestesia geral. Então, se fosse em outras épocas, né, que hoje não fosse a medicina tão evoluída, era um risco grande uma anestesia geral naquela época, que hoje não é mais, né? Então, foram 5 anestesias. Então, foi um grande sofrimento, não só para mim, mas para a família, principalmente, para os amigos. E eu fiz esse tratamento, que consistia em 4 doses de um radiofármaco chamado lutécio, que é uma medicação aplicada na veia por meia hora só, mas eu tinha que passar 24 horas isolado lá no Hospital Sírio-Libanês por conta da radiação que meu corpo ainda transmitia, né? Então, no segundo tratamento, a medicação atrasou, como o meu caso não era de grande complexidade. A gente pôde esperar essa medicação, que é uma medicação importada, e no meio termo a gente fez o exame, né? Um PET scan, e uma nova consulta, geralmente ela só faz ao longo do ciclo todo, dos 4 tratamentos. E com 2, a gente teve a grande surpresa que o tumor reduziu, que é um tumor de crescimento lento, mas da mesma forma, a minha médica em São Paulo, a doutora Fernanda Caparelli, ela sempre disse, Eric, do jeito que é um crescimento lento, ele é uma redução lenta. Mas não foi o caso, com 2 sessões, reduziu 75%. Foi aí que em junho do ano passado ela me liberou para voltar ao esporte, né? Não ainda de alta performance, mas voltar a caminhar e tudo, que eu precisava ganhar massa muscular, emagreci muito, meu peso no auge de um Ironman era 72, 73 quilos, porque eu tenho uma estrutura muito pesada, né? 72, 73 quilos, eu cheguei a 58 quilos. Foi mesmo, era. A massa magra, ou seja, a muscular, foi toda embora, e a gente teve que ir devagarzinho, construindo isso novamente. E aí foi quando eu já tinha feito o 3º tratamento e faltava um pouco mais de 40 dias para o Ironman Fortaleza. Eu vim perguntar a ela se eu podia pelo menos correr os 21 quilômetros, né? Depois de 2 anos parado, e a 40 dias da prova para voltar a tentar correr 21 quilômetros na modalidade de revezamento, né? Eu nunca tinha feito revezamento, mas era o que tinha para aquela hora, né? Ou seja, eu queria participar da festa. O Zé Filho, né? Nadou, não foi? Aí o Zé Filho nadou, o doutor Romeu, que é um médico amigo nosso, triatleta, gente boa, que participou de todo esse processo também. E o Zé Filho teve uma complicação também na época da pandemia cardíaca, né? Também estava se superando. Então a gente uniu, tanto é que a gente fez essa equipe que é Vida Tri, né? Uma equipe... Ou seja, o triatlon, né, o esporte devolvendo a vida a nós, né, a nós dois e ao doutor Romo ali. E aí a gente fez a prova, né, sem performance e tudo, mas corremos os 21. Que vitória, hein?
E depois disso, aí eu disse, não, agora eu vou parar, vou recompor minha massa magra, entrei na academia para a gente refazer toda essa questão de fortalecimento e tudo, e agora estou voltando a correr e pretendo, depois dessa agonia, como diz assim, né, de a gente quase ter ficado sem o Ironman, aí eu botei na minha cabeça, eu estava dando quase como perdido, né, a prova de se a prova voltar eu vou fazer completa. Então, a prova ficou, voltar não, a prova permanecer, né, e aí eu vou devagarzinho, né, pretendo correr uma meia maratona ou uma maratona agora no primeiro semestre, e depois de junho recomprar a bicicleta que vendi tudo, né, enfim, para a gente voltar e também sem performance, mas para tentar concluir a prova completa no dia 19 de novembro de 2023.